Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária, jornalista voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui agora com você para te inspirar a viver uma vida dedicada ao Senhor. Isso mesmo, Vidas que Inspiram traz esta semana a biografia de uma fabulosa mulher, mais uma, né? Elisabeth Elliot, uma das mulheres cristãs mais influentes do século XX, missionária, professora, escritora, conferencista e radialista cristã. Curtiu? Então fica comigo e se deixe inspirar por essa vida. Ela nasceu Elizabeth Howard em 21 de dezembro de 1926, em Bruxelas, na Bélgica, onde seus pais foram missionários por 5 anos enviados pela Belgian Gospel Mission. Com menos de um ano, ela se mudou para os Estados Unidos, país de origem dos pais. Aos 10, fez sua confissão de fé e ali no início da adolescência pensava em ser cirurgiã, mas logo cedo apareceu ali o chamado missionário pelos povos não alcançados. Em especial, ela considerava se dedicar à tradução da Bíblia e, pensando nisso, ela segue para o Wheaton College, onde estudou grego clássico. Aos 21 anos, ela conheceu aquele que viria a ser o seu primeiro esposo, Philip James Elliot, que você deve conhecer como Jim Elliot. Jim era amigo de seu irmão, que também estudava no Wheaton College. Se você não conhece, acesse o nosso site apmt.org.br, veja lá em biografias a história desse corajoso missionário. Você vai ter uma pincelada aqui no nosso podcast. Ou talvez você conheça ele do filme Terra Selvagem. E se você não assistiu esse filme ainda, pega uma pipoca, um lencinho, porque você vai chorar, e assiste lá no YouTube, Terra Selvagem. Bom, ainda antes do casamento, Elizabeth fez pós-graduação em estudos especializados no Instituto Bíblico Prairie, em Alberta, no Canadá. Depois, já falecida, ela foi homenageada dando nome a uma capela de oração Elizabeth Elliot. Depois da pós, ela vai já convicta sobre trabalhar com os quechuas na região amazônica ali, América Latina. Ela segue para o Equador, onde encontra com Jim, que já estava lá trabalhando com os quechuas. Ali eles serviram por um tempo em lugares diferentes e quando eles decidiram mesmo se casar, Elizabeth coloca uma condição, que eles aprendessem a língua quechua rual, como se fosse ali uma garantia de dedicação a esse povo. E é então que em 1953 eles se casam lá mesmo no Equador, em Quito, a capital, e eles tiveram apenas uma filha, Valerie Elliot. Bom, como toda a região amazônica, ali no Equador existiam povos não alcançados. E Jim compartilha então com Elizabeth sobre o desejo de fazer contato com os Aucas. Nessa época se juntam ao casal outros 4 casais, Pete e Olive Fleming, depois Ed e Marilu McCulley, Nate Sant e Margie, ele era piloto de avião da MAF, que é a Missão Asas de Socorro ali no Equador, e por último Roger e Bárbara Yuderian. É a partir dessas 5 famílias, que são de 3 denominações diferentes, de 3 agências missionárias, que nasce a Operação Auca. Só tinha um probleminha: os Aucas eram um povo muito forte e violento. Eles tinham matado todo mundo que havia se aproximado deles até ali, e eles não conheciam nenhum missionário daquela geração que tinha feito contato efetivo com eles.
O nome oficial desse grupo era Waodani ou Waorani, mas eram chamados de Aucas, que é um termo quechua para selvagem, nus, ou seja, os outros quechuas consideravam estes indígenas muito selvagens, muito violentos. Mas então, depois de 3 meses sobrevoando ali a região, com o avião do Nate, eles fazem contato visual com os Aucas e depois de algumas abordagens ainda ali do avião com mais segurança, Jim e os seus colegas pousam à margem do rio Currai e ali eles fazem contato com os Aucas. Eles até acharam que tinham tido sucesso, mas por causa da dificuldade da comunicação, eles sabiam falar poucas frases, mas ninguém entendia eles não entendiam os indígenas e eles acabam ali não se comunicando e são mortos ali mesmo às margens do rio Currai, a lanças. Aliás, o nome original do filme Terra Selvagem é End of the Spear, na ponta da lança. Bom, mas é aí que aos 30 anos e com uma filhinha de 10 meses, Elizabeth fica viúva, assim como suas colegas, e tem que tomar uma grande decisão. Continua ou não o seu ministério entre os quechuas? Gente, pensa, 5 famílias missionárias, todos os maridos morrem. Se elas decidissem voltar para o país de origem ou tirar uma licença, ninguém ia condená-las. E de fato, uma delas, que tinha acabado de passar por um aborto, volta para os Estados Unidos, Olive. As outras 4 missionárias se dedicam ao trabalho entre os quechuas por anos, em lugares diferentes, então. Mas Elizabeth, a sua bebezinha Valerie, e Rachel Sant, que era a irmã do Nate, não a esposa, a irmã, continuam ali na região e fazem contato com os Aucas e vivem entre os Aucas por 2 anos. Elas primeiro tiveram ajuda de 2 mulheres Aucas para aprender a língua, entender mais até sobre o que tinha acontecido com seu esposo. Elas entendem então que os índios acharam que os missionários eram canibais, que inclusive tinham comido uma indígena que tinha fugido para viver com os estrangeiros e atacaram eles. Foi então que, depois de conhecer um pouco mais dessa história e da língua, em 1958 elas se mudam para a tribo. Há uma certa ali rejeição, mas também há o acolhimento de alguns. Mas elas vivem ali entre aqueles que tinham assassinado seus parentes, né? E mulherada, aqui uma palavrinha pra gente. Às vezes a gente dá desculpa na hora de servir ao Senhor. Mamães jovens aí, de primeira viagem, deixam de ir talvez até mesmo ao culto por causa de filhos. Elizabeth era uma jovem mãe, viúva, com uma filha de 10 meses. Ninguém ia reclamar se ela abrisse mão do ministério nessa circunstância, mas ela ficou 7 anos desbravando o território amazônico, 2 anos entre os povos selvagens que tinham matado todo mundo que tinha aparecido por ali, inclusive o seu esposo. Onde 5 homens fortes, olha que lindo isso, não puderam entrar, Deus enviou 2 mulheres, e claro a Valerie, 3, que ali deram frutos, amor, graça, misericórdia, perdão. Imagina o testemunho dessas mulheres para os quechuas Waodani, o povo que não podia deixar de vingar a morte de ninguém, que via seu próprio povo ali como inimigo. Foi olhando a graça dessas mulheres que a tribo se rendeu a Jesus. Muitos se converteram. E olha que lindo, alguns indígenas se tornaram evangelistas de outros grupos indígenas. Um dos indígenas que estava envolvido no assassinato dos 5 homens virou pastor e batizou ali no rio Currai, o mesmo lugar onde eles haviam morrido, batizou Valerie Elliot e Steve Kate Sant.
onde haviam morrido seus pais, eles foram batizados. Os Aucas não são mais selvagens, são Waodani. É assim que eles querem ser chamados agora. Que vida, querido ouvinte, que fidelidade, que dedicação, que convicção de chamado. E para as meninas aí, mulheres, jovens, mamães ou não, solteiras, casadas, sirvam ao Senhor de todo o coração. Deus quer usar você para a sua glória. Você venha como você está e Deus usará a sua vida. É da Elizabeth Elliot a famosa frase: o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Bom, mas é claro, Elizabeth Elliot não inspirou apenas mulheres, pelo contrário, ela foi e ainda é grande influência para muitos homens. Depois de voltar para os Estados Unidos em 1963, Elizabeth deu início ao seu ministério como palestrante e escritora, inspirando os cristãos, homens e mulheres, a viverem uma vida apaixonada por Deus. Poucos anos depois, em 69, ela se casa pela segunda vez com o professor universitário Edson Leite, que morreu de câncer depois de 4 anos, deixando Elizabeth viúva pela segunda vez. Mas se você acha que acabou por aí, não, senhor. Pois de alguma apreensão sobre um terceiro casamento, já ali por volta dos 50 anos, e ainda com um homem 9 anos mais novo, ela decide se casar com o capelão Lars Green. Ele se torna o seu companheiro de viagem e palestras, até que em 2004 ela começa a sofrer de demência, doença que a acompanhou até 2015, quando em 15 de junho, aos 88 anos, ela atravessa os portais do esplendor e morre em Magnolia, Massachusetts, como Elizabeth Green. Ela está enterrada no cemitério de Hamilton, na cidade de mesmo nome, deixando seu esposo viúvo, Lars Green, sua filha Valerie e 8 netos. Meu querido ouvinte do podcast Missionando, que vida maravilhosa, que vida inspirativa, não é mesmo? Mas olha, Elizabeth Elliot só vem para nos lembrar que hoje em dia os quechuas ainda significam um grande desafio missionário para a igreja. Eles somam mais de 10 milhões de pessoas distribuídas entre Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile e Argentina. A APMT tem missionários em vários desses países, inclusive um missionário quechua. E nós vamos ouvir agora o pastor missionário Josué Yupanqui falando dos desafios desse trabalho. Olá a todos, tudo bem? Quem fala é o pastor Josué Yupanqui. Faço parte da Agência Missionária de Missões Transculturais, APMT, da nossa IPB. Sou casado, tenho um filho e uma bênção a poder servir ao Senhor. Atualmente estou trabalhando aqui, atuando na Cordilheira dos Andes, na cidade de Ayacucho. É bom estar aqui, trabalhar. Eu sou quechua, falo espanhol, também falo o quechua, né? Que são minhas 2 línguas maternas. E realmente, quando se fala dos quechuas, estamos falando da língua como do povo quechua. O povo quechua está espalhado na Cordilheira dos Andes, aqui no Peru. Aqui no Peru tem muitos lugares os quechuas. Os quechuas também estão espalhados em outros países, como Bolívia, Equador, parte de Colômbia, também o Chile, um pouquinho na Argentina. Aproximadamente a população de falantes quechuas, somando todos os países que eu mencionei, mais de 10 milhões. E realmente os quechuas são um povo milenar. Os incas eram quechuas e eles
fizeram trabalhos muito bonitos e uma cultura muito rica, é milenar, como estou falando. E para trabalhar com eles, realmente tem que se preparar bem. Quem quer trabalhar com eles tem que falar para eles na sua língua, né? Quando falamos em contextualização, temos que fazer entender o evangelho para eles. Para tanto, se tem que aprender a língua quechua. Por exemplo, né? Salmos 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Em quechua. Deus ta italhai, hanyankan, kinyuhalyaipa, michihnilhaiha. O quechua é um povo hospitaleiro, amigável, porém no início é desconfiado. Você, para realmente se aproximar, realmente para poder fazer amizade, tem que aceitar o que eles lhe dão. Por exemplo, o melhor para eles. Se tu chegar para uma comunidade, a primeira coisa que vão oferecer é uma comida típica, o famoso porquinho da Índia, entendeu? Você tem que aceitar. Se você desprezar, esqueça deles. As conversões entre os quechuas né, familiar, por comunidade. Se um missionário fizer o trabalho adequadamente e realmente prestou o evangelho como corresponde, principalmente pelo testemunho, ele vai ganhar uma grande quantidade de pessoas. Então, as conversões são em massa entre os quechuas. Ainda tem muitos desafios com os quechuas. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, o lado sul do estado de Ayacucho, tem pouca presença do evangelho entre os quechuas. Se falamos na questão das igrejas estabelecidas, é bom enfatizar que tem muitos pastores leigos, né? Em outras palavras, pastores que receberam este treinamento básico, eles precisam ser capacitados, treinados. E temos trabalhado nessa frente aqui na Cordilheira dos Andes. Para vocês terem ideia, mais de 80% dos líderes aqui da Cordilheira dos Andes são leigos. Então, estamos trabalhando nessa frente. Sou professor no seminário, estamos plantando uma igreja. Então, o desafio para trabalhar entre os quechuas é forte na evangelização e treinamento de líderes. Em outros lugares, se falar para você os variantes quechuas, né? Em outros estados já é diferente, não é igual que você pode imaginar, entendeu? Por exemplo, eu falo quechua que pertence a quechua chanca. Tem quechua de Huanca, tem quechua de Huaraz. Então, são já algumas coisas para vocês terem ideia, já são variantes que já diferem muito no significado. Então, é um desafio lindo para vocês pensarem, para orarem, e se é possível para vocês virem a nos ajudar a plantar, a treinar os líderes quechuas aqui em Ayacucho. Deus abençoe, um abraço a todos que me estão escutando. Então, querido ouvinte, fica aí o convite para se envolver com esse ministério na América Latina. Como o pastor Josué falou, são várias línguas quechuas. Ele fala o quechua chanca. A Elizabeth mesmo disse ao Jim, seu esposo, que queria aprender o quechua ruau. E você vai aprender qual? Sentiu-se inspirada pela vida dessa missionária e pelo convite do pastor Josué? Então acesse apmt.org.br e veja como ser um missionário de longo prazo, de curto prazo, não importa. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. A gente conta com você. Mas se a vida de Elizabeth Elliot ainda inspira você, inspira a mim, inspira homens e mulheres
ao redor do mundo e continua a influenciar gerações através de seus 24 livros traduzidos para diversas línguas, inclusive o português. Durante seu tempo no Equador, ela escreveu 3 livros, Através dos Portais do Esplendor, de 1956, que conta a história desses 5 missionários que foram mortos pelos Auca, Shadow of the Almighty, A Sombra do Onipotente, de 1958, uma biografia de seu esposo Jim Elliot, e The Savage, My Kinsman, O Selvagem, Meu Parente, de 1961, sobre a sua vida entre os Aucas. Ela também escreveu The Journals of Jim Elliot, Os Diários de Jim Elliot, a biografia de outra missionária que eu admiro muito, Amy Carmichael, A Chance to Die, The Life and Legacy of Amy Carmichael, Uma Chance para Morrer, A Vida e o Legado de Amy Carmichael, e um livro quase que um clássico sobre o assunto, Passion and Purity, Learning to Bring Your Love Life Under God's Control. Paixão e Pureza, Aprendendo a Colocar Sua Vida Amorosa sob o Controle de Deus, de 1984. Um livro que fala sobre namoro para cristãos solteiros e sobre como honrar a Deus em nossos relacionamentos amorosos. Ela escreveu ainda sobre temas como solteirice, disciplinas espirituais, feminilidade bíblica, pureza, sacrifício e dor, luto, dependência de Deus, temas que demonstram ali a sua firmeza de fé, o seu caráter, que deve ser igualmente inspirador para nós hoje, assim como foi o seu testemunho entre os quechuas. E mais, por 13 anos, de 1988 a 2001, Elizabeth teve um programa diário de rádio, com duração de 12 minutos, chamado Portal da Alegria, produzido pela Good News Broadcasting Association, de Lincoln, Nebraska. Ela quase sempre abria o programa com a frase: "Você é amado com um amor eterno." É isso que a Bíblia diz. E por baixo desse amor estão os braços eternos. Aqui é sua amiga Elizabeth Elliot. Ainda hoje é possível ouvir alguns reprises do programa pela rede de radiodifusão bíblica. E por fim, a vida de Elizabeth Elliot foi retratada, como a gente já viu, pelo filme Terra Selvagem, de 2005, mas também pela peça de teatro para leitores, isto é, uma peça de teatro para ser lida, né? Não encenada, Pontes de Sangue, em inglês, Bridge of Blood, Jim Elliot Takes Christ to the Aucas, de 1973, e ainda num musical, Love Above All, Amor Acima de Tudo, encenado pela primeira vez em 2003 no Victoria Concert Hall, em Singapura, e uma segunda vez em 2007 no Centro Cultural da Universidade em Singapura, que ainda virou um programa de TV, Pay It Forward, Pague Adiantado, que teve inclusive sua versão em mandarim. Olha quanta inspiração! Veja aí a arte representando a vida dessa mulher fabulosa, Elizabeth Elliot. E eu espero que essa vida inspire você a ter a mesma dedicação que ela teve ao Senhor. E para terminar o nosso Vidas que Inspiram de hoje, eu quero registrar algumas datas marcantes que merecem ser ressaltadas. 1953, casa-se no Equador, país onde serve como professora e tradutora da Bíblia. 1956, em janeiro, seu esposo Jim Elliot e os colegas foram mortos pelos Aucas Waldani Alanças. 1958, em outubro, Elizabeth, a filha Valerie e Rachel Sant foram morar com os Aucas na tribo, onde ficaram por 2 anos. 1960,
Elas voltam por um tempo aos Estados Unidos, logo retornam ao Equador e ficam até 63. 1969, ela casa-se pela segunda vez e 4 anos depois, em 73, também fica viúva pela segunda vez. 1970, Elizabeth é preletora do Urbana, Congresso Missionário Estudantil, que aconteceu no Wheaton College. 1973, é publicado o livro da peça teatral Pontes de Sangue, a primeira produção biográfica sobre a Operação Alca. Ali nos meados da década de 1970, Elizabeth atuou como uma das consultoras estilísticas do Comitê da Nova Versão Internacional da Bíblia, NVI. 1977, casa-se pela terceira vez com Lars Green, com quem vive até o final de sua vida. 1981, Elizabeth foi nomeada escritora residente no Gordon College em Warren, Massachusetts. 2003, o musical Love Above All é encenado pela primeira vez em Singapura. 2004, sua saúde piora quando ela é acometida por demência. 2015, morreu em casa, deixou esposo, filha, genro e 8 netos. Mas que vida inspiradora, não é mesmo, querido ouvinte do podcast Missionando? Como Deus foi bom com essa mulher e como ela em toda a sua vida glorificou ao Senhor e hoje, aqui e agora, inspira eu e você e também nos desafia a sermos pessoas diferentes porque somos cristãos, porque somos de Cristo. E que tal ganhar um super presente e passar 21 dias com Elizabeth Elliot? Não precisa cruzar os portais do esplendor para isso. Basta acessar o devocional 21 dias com a minha amiga Elizabeth. Meditações sobre amor, perdas e a graça de Cristo. Esse é um e-book de autoria de Francine Veríssimo Walsh, do Ministério Graça em Flor. Ela elaborou esse devocional baseado em trechos do livro Paixão e Pureza, aprendendo a colocar sua vida amorosa sob o controle de Deus. Mas fala ali sobre vários temas, você vai ser edificado, vai falar sobre amor, perdas e graça, um material ali que bebe da fonte de Elizabeth Elliot e tenho certeza que vai edificar a sua vida. Gostou desse presente? Então acessa o link na descrição do podcast e curte os seus 21 dias com Elizabeth Elliot. Use nosso podcast para mobilizar sua igreja para missões. O Vidas que Inspiram de hoje contou com informações de Caroline Vanderbree, Joy Carter, Rodrigo Abreu, believingatmidnight.com, christianitytoday.com, elizabethelliot.org, familialuz.org e voltemos ao evangelho.com. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.